galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira do canal Histórias e Outras Coisas e sejam bem-vindos a mais um Resumo Didático. E o assunto de hoje é Brasil Democrático. E aí eu vou destacar os governos de Eurico Gaspar Dutra e a outra fase do governo de Getúlio Vargas, tá? Esse período do Brasil Democrático, ele corresponde aos períodos de 1946 a 1964, quando o Brasil sofre um processo, né, um golpe militar que vai resultar na ditadura militar. Mas aí por que eu só vou destacar os governos de Dutra e Getúlio Vargas? Então esse resumo ia ficar muito longo, certo? No período do Brasil Democrático, tiveram vários presidentes que passaram pelo poder. Então o primeiro deles vai ser o Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas, que não termina o seu mandato, né, comete suicídio com um tiro no peito. Temos depois o governo de Juscelino Kubitschek, em seguida Jânio Quadros, que também não termina o seu governo, renuncia e assume o seu vice, que foi João Goulart. João Goulart também não vai terminar seu mandato, porque vai sofrer o golpe militar de 1964. Então nesse vídeo, nesse resumo didático, eu vou estar destacando especificamente os governos de Dutra, né, as principais características do governo de Dutra e do governo de Getúlio Vargas. Vamos nessa? Após a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, os ideais democráticos começam a ganhar força, principalmente no mundo ocidental. E no Brasil isso não foi diferente. Houveram eleições por todo o Brasil e a população brasileira passou por um período de grande efervescência política e cultural. Após a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, a gente tem o fim do Estado Novo. E aí ocorre o processo de eleições no Brasil. E nessas eleições, por exemplo, concorrendo à presidência, tínhamos dois grandes candidatos. Um deles era o general Eurico Gaspar Dutra e um outro era o brigadeiro Eduardo Gomes. Nesse processo eleitoral vai vencer Eurico Gaspar Dutra e também houveram eleições para cargos do legislativo, né, deputados e senadores. Inclusive, Getúlio Vargas renunciou, né, ali no Estado Novo, mas ele ganhou para senador, então ele não ficou afastado da vida política e ganhou com um número bem expressivo de votos. Esses deputados, esses senadores, esses parlamentares, eles vão montar uma Assembleia Constituinte. Quando foi isso? Deixa eu ver a data aqui. 2 de fevereiro de 1946. E para que eles vão criar essa Assembleia? Para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que fosse mais liberal, mais alinhada aos princípios democráticos. Porque a última Constituição, aquela que foi criada ali bem no início do Estado Novo, de 1937, apresentava características bem autoritárias de poder. Então, para se distanciar desse autoritarismo, elabora-se uma Assembleia Constitucional com o objetivo de criar uma nova Constituição para o país. Foram 7 meses de longos trabalhos. E aí, no dia 18 de setembro de 1946, ficou pronta a nova Constituição para o Brasil. E o Brasil voltava a passar por aquele processo de democracia, ou seja, uma redemocratização que vai de 1946 a 1964, quando vai haver outra ditadura no país. E aí, essa nova Constituição promoveu grandes transformações, né, grandes alcances significativos para a consolidação da democracia. Vamos ver alguns desses itens. No que diz respeito ao estabelecimento da democracia, o Brasil continuou adotando a forma de governo republicano, né, a república, ou seja, a participação popular nas decisões políticas do país. Adotou um modelo federativo para os estados e o modelo presidencialista, né? O presidente seria o chefe de estado. Diferente, por exemplo, da Constituição de 1937, que centralizava os poderes na mão de um líder, né? No caso foi Getúlio Vargas, essa nova Constituição vai estabelecer o quê? A divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ou seja, poderes independentes que atuavam no equilíbrio das forças. Sobre o direito ao voto, houve a confirmação do voto secreto e universal para os maiores de 18 anos alfabetizados.
Então se excluíam os analfabetos, excluíam cabos e soldados. É importante destacar que nessa época, em 1946, ainda 50% da população era analfabeta, ou seja, metade da população ainda ficava excluída do processo democrático, né, do exercício ao direito ao voto. Sobre os direitos trabalhistas, manteve-se toda a legislação trabalhista que foi produzida lá na era Vargas, tá? Então manteve-se. E uma novidade foi que se permitiu o direito constitucional a fazer greve, né? No entanto, esse direito ele passaria por um julgamento, né, por uma comissão que avaliava esse direito ou não de greve. Em relação ao tempo dos mandatos eletivos, ficou organizado da seguinte maneira: o presidente ficaria no poder durante 5 anos, sendo proibida a sua reeleição. No caso, deputados ficariam no poder durante 4 anos e era permitido a reeleição. Senadores ficariam 8 anos no poder e seriam escolhidos 3 senadores para cada estado da federação. No que diz respeito aos direitos dos cidadãos, a nova Constituição conseguiu promover a garantia dos direitos fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença religiosa, liberdade para montar grupos para fins lícitos em comum. Então a Constituição garantiu direitos fundamentais, deu um grande salto, né, um salto muito importante para a sociedade. No entanto, na prática, essa Constituição não conseguia fazer parte do cotidiano das pessoas, não era isso que se via naquela época. E a luta dos trabalhadores nessa época foi muito importante para garantir alguns direitos para que eles fossem cumpridos, né? Até hoje é assim, né? Na nossa democracia também, a luta para garantir os direitos básicos continua sendo algo muito importante e muito necessário. Bom, agora que eu já falei para vocês da nova Constituição, foi criada em 1946, vamos começar a entender um pouco sobre o governo do general Eurico Gaspar Dutra, né, que foi o presidente eleito após o fim do Estado Novo, né, no período da democratização brasileira. Eurico Gaspar Dutra, ele mantinha uma imagem de um político conservador e na economia uma linha mais liberal. Ficou conhecido como um político bastante sisudo, né, que tinha uma postura bastante séria, e dessa forma ele não conseguiu o apoio, né, a simpatia por parte da maioria da população. Dutra manteve um alinhamento muito forte ao governo dos Estados Unidos. Vale a gente lembrar que nessa época, né, 1946, a gente está vivendo aí no mundo o contexto da Guerra Fria, né, da divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, e o governo Dutra vai optar por um alinhamento mais próximo ao governo dos Estados Unidos. Tanto que nessa época aí, Dutra vai romper com o governo da União Soviética em 1937 e vai adotar algumas posturas até mesmo antidemocráticas, podemos dizer assim, por conta desse alinhamento aos Estados Unidos. Por exemplo, conseguindo o apoio do Supremo Tribunal Federal no Brasil para perseguir e caçar mandatos de pessoas que tinham alianças e parcerias com a União Soviética. Um deles vai ser, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, que tinha o cargo de senador e que foi cassado, né, o seu cargo por ser acusado de receber dinheiro, né, e apoio da União Soviética. Nessa mesma época do governo de Dutra, né, por volta de 1947, o Brasil, né, os trabalhadores haviam sofrendo grandes percas salariais. Né, o seu poder aquisitivo tinha caído muito. E diante dessa situação, é evidente que os trabalhadores urbanos, né, principalmente os trabalhadores das grandes capitais aqui no Brasil, vão se organizar em movimentos de greve. E esses movimentos de greve vão ser o quê? Fortemente reprimidos pelo governo de Dutra. Dutra considerava que ao reprimir esses movimentos de greve, ele estava o quê? Conseguindo sufocar qualquer influência, qualquer tentativa do comunismo aqui no Brasil. Tá? Então esse discurso aí de comunismo ainda ficou muito presente, mesmo depois ali do Estado Novo, e isso vai ficar durante anos, tanto que vai favorecer o golpe de 1964. Então ele reprimiu as greves, né? E as greves, como foi falado anteriormente, era um direito que
que estava lá na Constituição. Então, por isso que quando a gente fala em democratização, a gente não pode pensar de uma forma tão ampla, né? Porque haviam limites. E, por exemplo, nesse caso, Dutra mandava perseguir, reprimir fortemente as greves, né? E até mesmo os sindicatos. Se eu não me engano, nessa época, aproximadamente 153 sindicatos sofreram algum tipo de perseguição pelo governo de Eurico Gaspar Dutra. Bom, então eu vou explicar agora um pouco em relação às diretrizes econômicas do governo de Dutra. Então, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele exportava muito produto, né? Exportava para os países europeus, e esse fator fez com que o Brasil tivesse um grande superávit. O que é o superávit? Ou seja, o volume de exportação, de venda, é maior do que o volume de importação, que é compra. Com esse fator, o Brasil conseguiu acumular uma grande reserva cambial. O que seria uma reserva cambial? Um grande caixa, né, na economia brasileira. Então, Dutra, ao assumir a presidência no Brasil, ele tinha disponível esse caixa para desenvolver o seu projeto econômico para o país. Diferente, por exemplo, da era Vargas, que tinha uma postura muito mais nacionalista, né, de valorização do produto interno, Dutra adotou uma política mais liberal, né, abrindo a economia para as empresas estrangeiras e tal. Além disso, ele adotou um plano econômico que ficou conhecido como Plano SALT, tá? Que seria o quê? Pegando os 4 pilares aí do desenvolvimento do país, que seria saúde, alimentação, transporte e energia. Tá? Então, com essa reserva cambial, com esse caixa que o Brasil tinha em dinheiro, Dutra desenvolve esse plano SALT, beneficiando esses setores. No entanto, devido à falta de recursos e má gestão, esse plano não teve grandes resultados. Mas em alguns aspectos ele foi bastante importante. Pensando na área da saúde, por exemplo, cerca de 11 estados conseguiram ter a erradicação da malária, que naquela época provocava muitas mortes. E em relação ao transporte, né, no governo de Dutra tivemos a construção da rodovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, que é a rodovia Presidente Dutra, que inclusive é aqui do ladinho da minha casa, né? Então ele conseguiu realizar essa obra de uma via muito importante até hoje para o Brasil, né? E também ele saiu comprando boa parte das linhas férreas inglesas na época, né? Então ele comprou essas linhas férreas, né, em vários lugares. Uma das mais conhecidas é essa que ligava São Paulo, Jundiaí, né, interior de São Paulo, com o Porto de Santos, né, que era administrado por uma empresa inglesa. Enfim, nesse aspecto de transportes tiveram alguns efeitos que foram importantes para o desenvolvimento do Brasil. Mas aí, como eu falei para vocês, Dutra ele adotou uma política liberal, né, permitindo, ou melhor, a entrada de capital estrangeiro. Esse aspecto foi importante, né, porque deu acesso às pessoas a brinquedos, automóveis, foi bastante beneficiado, geladeira, rádio. Porém, a indústria brasileira não tinha o apoio desse governo. Então, o que acontece? As indústrias nacionais se sentiam prejudicadas por essa política liberal, porque muitas vezes não tinham forças para concorrer com os produtos estrangeiros. E isso vai provocar uma onda de revoltas, né, de protestos, principalmente daquela ala mais nacionalista no Brasil, que exigia do governo Dutra uma política que protegesse a economia nacional. De tanta pressão, Dutra vai ceder a isso, vai voltar atrás dessa sua política, né, liberal de capital estrangeiro, e começa a impedir, dificultar a entrada de produtos importados. Mas isso ele adotou muito tarde. Nessa época o Brasil já tinha perdido aproximadamente 80% das suas reservas internacionais. Em 1950, chega ao fim o governo do general Eurico Gaspar Dutra. E aí haveriam novas eleições. Pela nova Constituição, não haveria reeleição, né? Não, era proibida a reeleição de presidente, então ocorrem novas eleições. Na ponta, disputando a vaga da presidência, vem ele novamente, Getúlio Dornelles Vargas. Ele vai concorrer, até então ele estava como senador, e agora ele volta para concorrer
como presidente pelo partido do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E eu sou a principal oposição, o brigadeiro Eduardo Gomes, vem representando ali pelo partido da UDN, que é a União Democrática Nacional, disputa as eleições, mas Getúlio Vargas consegue vencer com 48,7% dos votos. E aí Getúlio Vargas, agora que assume o poder no momento democrático brasileiro, ele vai tentar adotar uma postura de presidente de uma república democrática. Então ele vai tentar afastar, minar aquela sua imagem de ditador que ficou muito forte no período do Estado Novo. Para conseguir fazer essa sua aposta, essa sua retomada a um governo democrático, ele vai pegar os principais eixos do seu governo, que vai ser o que? O nacionalismo econômico, tá? Então a valorização do produto nacional. E isso já vai atender aos anseios de boa parte da população que havia se incomodado com o governo de Dutra, né? Que adotava uma política mais liberal de valorização dos produtos estrangeiros. Então Getúlio Vargas, tirando aquela imagem de ditador, resgata aquela sua principal vertente política, que era o nacionalismo econômico, e busca também o quê? Uma política trabalhista. Então Vargas, de volta ao poder, então ele vai afirmar que agora era necessário atacar a exploração das forças internacionais. Ou seja, para que o país pudesse conquistar a sua independência econômica, era necessário atacar os interesses internacionais. Dessa forma, então, né, com essa postura nacionalista, Getúlio Vargas vai acabar conseguindo muitos opositores também, né? Então, as pessoas que eram ligadas, né, os representantes ligados ao governo dos Estados Unidos, que eram geralmente dirigentes de empresas privadas, né, empresários brasileiros que tinham seus negócios associados à economia internacional, essas pessoas começam a ver Getúlio Vargas como uma ameaça. E diante desse cenário, o país fica de uma certa forma meio dividido. De um lado você tinha um grupo muito grande de pessoas que apoiavam o governo, que apoiavam essa postura nacionalista de Getúlio Vargas, e de outro lado você tinha um grupo de pessoas que estavam com seus negócios ligados aos interesses internacionais e se sentiam bastante prejudicados. Nessa época houve muito debate sobre esse assunto, né? A imprensa fazia uma ampla divulgação sobre isso, e os nacionalistas, né, de uma forma pejorativa, chamavam esses políticos, esses empresários ligados às empresas estrangeiras de entreguistas, né? Ou seja, apelido que o acusavam de querer entregar as riquezas do país à livre exploração estrangeira. Cá entre nós, né? Esse tipo de política entreguista tá muito forte nos dias atuais, né? Em meio a esse debate político entre os que defendiam a política de Getúlio Vargas, né, os nacionalistas, e os que eram mais favoráveis a uma política mais liberal, que favorecesse aos interesses estrangeiros, nesse debate, dois movimentos tiveram grande destaque. Um dos movimentos é o movimento chamado de Campanha do Petróleo. Ou seja, os nacionalistas queriam que a exploração do petróleo brasileiro fosse feita por uma empresa brasileira. E dessa forma eles criaram um grande movimento com o slogan chamado "O petróleo é nosso". Tá? Esse movimento foi um movimento muito forte, né? E esse slogan tinha força, né? O petróleo é nosso, ou seja, a gente não está entregando a nossa riqueza aos estrangeiros. Esse movimento teve grande força, grande repercussão e conseguiu uma vitória bastante expressiva, né? Saiu vitorioso. Em 1953, o governo vai criar a Petrobras, que é a empresa, a estatal brasileira de extração de petróleo no Brasil. Olha só que legal, né? Essa empresa, ela ficou com a garantia do monopólio de extração do petróleo, então só o Brasil podia extrair o petróleo no nosso território, só o Brasil, ou melhor, só a Petrobras, e além disso ficou com o direito parcial de fazer o seu refino. Já os grupos opostos, né, alinhados a uma política estrangeira, defendiam que não, que o petróleo pudesse ser extraído por outras empresas e tal.
Para conseguir essa vitória, houve um acordo entre as duas correntes, aí os dois grupos, né? E as empresas privadas, né, elas podiam se manter aqui no Brasil, fazendo parte do refino do petróleo, e o transporte dos derivados do petróleo poderiam ser feito pelas empresas privadas, tá? Então esse acordo foi feito e o Brasil conseguiu uma grande criação de uma grande empresa, que é a Petrobras, que até hoje é uma empresa responsável por dar muita riqueza ao Brasil. Um outro movimento importante dessa época foi o movimento a favor da Lei de Lucros Extraordinários. O que seria isso, né? Era uma proposta que foi defendida pelo governo de Getúlio Vargas ainda em 1953, onde eles queriam fixar uma lei que limitava em 8% a remessa de lucros obtidos pelas empresas estrangeiras que eram estabelecidas no Brasil. Então não podia ultrapassar de 8% o lucro que era enviado às empresas estrangeiras. É evidente que essa é uma lei que sofreu muitas críticas por parte dos opositores, e no Congresso ela acabou sendo barrada. Mas enfim, esses dois movimentos aqui, a campanha do petróleo e a lei dos lucros extraordinários, demonstram, né, o compromisso de Getúlio Vargas com essa política de valorização do produto nacional. Sobre a questão da política trabalhista adotada por Getúlio Vargas, podemos dizer que ele foi bem coerente com essa linha, né? Ou seja, Getúlio Vargas ele conseguiu recuperar significativamente o salário mínimo dos trabalhadores, né, dando um melhor poder aquisitivo a eles. Em seus discursos, né, Getúlio Vargas costumava declarar aos trabalhadores urbanos que o seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, tá? Em que cada um tivesse, né, além dos direitos políticos, o direito de desfrutar do progresso que eles ajudavam a construir, tá? E de fato Getúlio seguiu isso, tanto que em 1954 Vargas ele autorizou o aumento de 100% no salário mínimo, né? Atendendo lá a proposta que era defendida pelo ministro João Goulart, que futuramente vai se tornar presidente do Brasil também, tá? É evidente que essas medidas trabalhistas adotadas por Getúlio Vargas vai desagradar em muito, né, o setor empresarial brasileiro. Então, em meio a todas essas políticas adotadas por Getúlio Vargas, é fato que ele vai sofrer muitas críticas de grandes setores de empresários e até mesmo do governo dos Estados Unidos, tá? O governo dos Estados Unidos, por exemplo, ficou muito emputecido com a criação da Petrobras, né, que impediu, por exemplo, a participação dos Estados Unidos na extração do petróleo brasileiro. E aí, diante de uma situação como essa, né, até mesmo com a tentativa da criação lá da lei dos lucros extraordinários, os setores de empresários, junto com os setores internacionais ligados aos Estados Unidos, mas a oposição brasileira, né, a oposição lá da UDN, que tentou as eleições com Getúlio Vargas, começam a se articular e a conspirar e tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas. Nessa época, um dos principais líderes oposicionistas a Getúlio Vargas era um homem chamado Carlos Lacerda. Tá? Ele era um político vinculado ao partido da UDN e também ele era o diretor do jornal A Tribuna, tá? Tribuna da Imprensa, ou melhor. E aí o que acontece? Esse jornal, A Tribuna da Imprensa, era um dos principais jornais que criticava e condenava as ações adotadas pelo governo de Getúlio Vargas. E aí, no dia 5 de agosto de 1954, né, esse diretor do jornal, Carlos Lacerda, ele vai sofrer uma tentativa de assassinato, tá? Aconteceu lá no Rio de Janeiro. Nessa tentativa ele conseguiu sobreviver, porém uma das pessoas que o acompanhava, que era Rubem Vaz, major da aeronáutica, que acabou morrendo, tá? E aí o que acontece? Segundo as investigações dessa tentativa e assassinato, um dos mandantes desse crime aí era um homem chamado Gregório Fortunato, que era chefe
da guarda presidencial. E aí, diante dessa situação, a crise que já havia, né, muito forte contra Getúlio Vargas, né, todas as críticas que havia naquela, vai ficar ainda mais intensificada, né, porque imaginava-se que talvez Getúlio Vargas tivesse relação com essas tentativas e assassinato que ocorreram no Rio de Janeiro. Conta-se que Getúlio Vargas, né, teria desabafado diante de toda essa situação com a seguinte frase: acho que estou sobre um mar de lama. Bom, então o que acontece, né? As notícias sobre essa tentativa, né, sobre esse crime que aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro, né, na rua Toneleiros, né, esse era o nome, tiveram muita repercussão na imprensa, né, muito forte, muitas críticas a Getúlio Vargas, né, elas se intensificaram e Getúlio Vargas vai se sentir cada vez mais acuado e sem grandes forças para reagir. Tá? No dia 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais militares começam a exigir que Getúlio Vargas renunciasse ao cargo. E aí, acuado, diante dessa situação muito complexa, Getúlio Vargas ele vai escrever uma carta, tá? Uma carta testamento ao povo brasileiro, e em seguida ele vai se suicidar com um tiro no peito. Triste, né? A história de um presidente emblemático na história do Brasil. Ainda faltava um ano para terminar o mandato de Getúlio Vargas. E aí quem vai assumir vai ser o seu vice, tá? Que era o presidente Café Filho, mas aí ele vai pedir o afastamento por problemas de saúde. Logo depois passa-se ao poder lá o presidente da Câmara dos Deputados, o nome dele era Carlos Luz, e futuramente o Nereu Ramos, que era presidente do Senado. E assim termina o governo de Getúlio Vargas, tá? Então o que eu estou mostrando aqui para vocês nessa videoaula? O processo de democratização do Brasil, depois lá a ditadura do Estado Novo, tá? Em 1945, e falei de dois governos desse novo processo democrático. Foi o governo do general Eurico Gaspar Dutra e o governo de Getúlio Vargas. Certo, pessoal? Bom, é esse resumo didático que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like aí. Aconselho também a fazer a leitura do seu livro didático para entender melhor esse assunto. E próximo resumo didático será sobre o governo de Juscelino Kubitschek. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fui!